Eu quero começar esse vídeo falando que não é possível e nem saudável fazer só o que a gente gosta e também fazer as coisas só no tempo, na hora que a gente quiser. Mesmo sem vontade, a gente precisa fazer as coisas. A gente usa, então, o esforço para fazer aquilo que a gente não quer, porque é preciso ser feito. E isso tudo o povo chama de disciplina. Com essas coisas em mente, nós vamos para as perguntinhas agora. Eu vou começar com as perguntas da Bia OLV Gomes, da Kathleen Thalita e da Bandeira Vi. Então, a Bia perguntou: dicas de organização, como conciliar o trabalho e o estudo à noite? E a Kathleen perguntou: depois que vi seus vídeos, criei coragem e voltei a estudar. Está sendo um desafio enorme para me organizar com casa, filhos e marido. E a Bandeira Vi perguntou: qual o melhor horário para estudar quando a pessoa tem tempo livre? Então, eu sempre digo que você fazer um planejamento é essencial. Um planejamento de preferência semanal, na verdade tem que ser semanal. E este planejamento é feito seguindo prioridades. Então, primeiro você cuida da sua saúde, depois da sua família e depois do trabalho e estudos. Então, seguindo essas prioridades, você vai pegar aí uma lista, pode ser um PDF tipo esse que tem aqui na minha parede. Inclusive, todo mundo que me pede esse PDF aqui por e-mail, eu envio, tá? Então, se você quer, é só você ir lá no meu direct no Instagram e colocar seu e-mail lá pra mim que eu te mando. E falar que você quer, obviamente, né? Senão não vai entender o que é. Aí você vai colocar na sua semana os seus compromissos fixos, os recorrentes, né? Que é aquele que talvez sejam 2 vezes por mês, não é sempre, mas é recorrente. E também os compromissos únicos, que provavelmente você vai fazer só naquela semana e não vai fazer mais. Então é por isso que é importante a gente planejar cada semana, porque a cada semana a gente faz coisas diferentes, né? E algumas dessas coisas não vão se repetir na próxima semana. Então, nesse PDF de organização aqui, ele é bom porque ele tem os dias da semana, né? De domingo até sábado, e ele tem os horários que você começa a sua rotina. Por exemplo, você começa a sua rotina às 5, então ele vai de 5 até às 10, você termina às 10. Então, você tem ali todos os horários para anotar o seu compromisso. Às 5 vou fazer isso, às 10 vou fazer tal coisa, entendeu? E isso é muito legal, né? Essa coisa de ter o dia e a hora. Porque no final, quando você terminar de preencher tudo, você vai ver exatamente onde estão os dias e horários que você tem disponível. Aí você descobre o seu tempo livre. Onde que tá meu tempo livre? E dentro desse tempo livre, você pode colocar os seus horários de estudo. Óbvio que você não pode esquecer do seu tempo de descanso, que é aquele tempo de ócio mesmo, para não fazer nada, para ficar olhando para a parede. Você precisa, todo mundo precisa desse tempo de descanso. Agora, se você não precisa fazer essas coisas, porque você só estuda, o que é muito raro da gente ver hoje em dia, mas se você tem esse privilégio e só estuda, né? Você tem que se conhecer para definir qual é o melhor horário para você estudar. Por exemplo, eu sou uma pessoa da manhã. Eu acordo mais animada, mais disposta, com a cabeça fresca, cheia de vontades de fazer, de aprender, enfim, de me exercitar, tudo. Se eu pudesse, todo o meu dia seria uma grande manhã, mas eu acho que deixaria de fazer sentido. Mas enfim. Tem pessoas que não funcionam bem de manhã, que elas precisam passar por todo esse processo de tomar café, de fazer algumas coisas aleatórias, almoçar, para de tarde ela ter todo esse gás e toda essa disposição. E já tem gente que passa meio na preguiça o dia todo, e quando chega no final de tarde e à noite, ela tá com todo o gás. Então você precisa se conhecer. Qual é o horário que eu consigo tomar melhores decisões, que eu aceito fazer mais coisas? Qual é esse horário? Você se conhecendo, e se for possível, você tira esses horários para poder estudar. Agora vamos responder os comentários da Cris Arievilo, da Maria Valentim e da Mara Fernanda Gouveia. A Cris perguntou assim: bom dia, tenho todas, não estou conseguindo me organizar e dividir os conteúdos. Ela tem todas as dúvidas, né? A Maria Valentim
perguntou como estudar mais de 2 disciplinas EAD e resolver as atividades. E a Mara Fernandes Gouveia comentou como não deixar acumular as matérias. Eu juntei essas 3 perguntas que eu acho que elas estão de certa forma conectadas e dá para esclarecer todas elas de uma só vez. Primeiro, se a faculdade de vocês não disponibilizar um cronograma de estudos para cada disciplina, você vai precisar fazer, tá? Esse cronograma de estudos. Geralmente é assim, o cronograma tem o período do semestre, tem todas as aulas, o conteúdo das aulas e também tem ali entre essas aulas, né, no período do semestre, as avaliações. Então, para você, vamos colocar que você vai precisar, né, construir seu cronograma. Você faz uma disciplina em todo o semestre, que eu acho muito difícil, né? Geralmente é muito mais, mas estamos exemplificando apenas, tá? Você faz uma disciplina. Daqui a um mês, você vai ter uma avaliação. Então, são 4 semanas. Para essa avaliação, você precisa das primeiras 10 aulas estudadas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa disciplina que tem 10 aulas e vai pegar essas 10 aulas e dividir nessas 4 semanas. Você vai estudar por semana 2 aulas e meia. Como que você pode fazer isso? Na segunda-feira você estuda metade de uma aula, na terça mais outra metade, e assim você vai fazendo quarta, quinta e sexta. É só um exemplo. Mas vocês entenderam como faz um cronograma? Aí você vai pegar uma disciplina e aí a quantidade de aulas ou capítulos ou páginas que você precisa estudar vai dividir nesse período que você tem até essa avaliação, que são 4 semanas, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Mas vamos colocar que você tem mais de uma disciplina, né? Como foi uma das perguntas. Como estudar 2 disciplinas por vez. Então, se você tem 2 disciplinas, no mesmo caso, 2 disciplinas, 10 aulas cada uma e 4 semanas para estudar todas elas. Então, você vai pegar as 10 aulas e dividir pelas 4 semanas, que vai dar o quê? 5 aulas por semana que você vai ter que estudar. E daí você pode estudar uma aula a cada dia, de segunda a sexta-feira. E aí na sexta-feira você estuda uma aula de uma disciplina, na terça outra, vai indo até sexta e o sábado e domingo você tira para descansar. Você faz isso nas 2 disciplinas, quando chegar no final do mês você já estudou todas as suas aulas, né? Já fez os exercícios, fez resumo se for o caso, né? Se você gostar de fazer, e você já estará pronto para a avaliação. Então você precisa dividir seu tempo entre todas elas. Mas vamos dizer que você tem 4 ou 6 disciplinas. Você vai pegar e vai fazer a mesma coisa, é o mesmo princípio. Mas aqui, gente, eu tô supondo que as avaliações, elas serão no mesmo período. Normalmente é assim, né? É o mais comum, mas eu sei que essas coisas variam de faculdade para faculdade. Mas se você tem as 4 avaliações no mesmo final de semana, você vai conseguir pegar essas 4 disciplinas, vamos supor que tem 10 aulas cada uma dessas disciplinas para serem estudadas nesse período de 4 semanas. Então são 40 aulas que você precisa estudar em 4 semanas. Essas 40 aulas você vai dividir e vai dar 10 aulas por semana. Nesse momento você já pegou esse PDF, você já planejou toda a sua semana, você já sabe quais são os dias que você tem livre, né, os horários que você tem livre para estudar. Então vamos supor que você tem 3 horas livres por dia para estudar, que você definiu que vai estudar essas 3 horas todos os dias, tá? Os 7 dias da semana. Então, 7 vezes 3, você vai ter 21 horas de estudo. E você tem 4 disciplinas. Então, você vai ter 5 horas e 15 minutos para estudar toda semana cada uma dessas disciplinas, estudando 3 horas por dia durante 7 dias. Aí, você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um ciclo de estudos. Para mim, é uma das melhores formas de organizar o conteúdo para ser estudado. Você vai pegar, vai fazer seu ciclo de estudos, um círculo, vai dividir ele em 4, porque você tem 4 disciplinas. E aí você vai colocar a disciplina 1, 2, 3 e 4. Se você quiser definir por essa vai ter a primeira prova, essa vai ser a segunda, a terceira e a quarta, ou essa é a mais difícil, então vou deixar ela primeiro, porque minha cabeça vai estar mais fresca toda vez que eu começar a estudar, então vou deixar ela primeiro, essa vai ser a segunda, essa terceira, enfim. Você categoriza a sua disciplina
e aí posiciona ela da forma que você achar melhor. Depois de ter feito isso, você vai escolher os dias da semana que você vai estudar cada uma delas. Então vamos supor que a primeira você vai estudar na segunda e na terça, e na sexta e no sábado. E a segunda você vai estudar na quarta e na quinta e no domingo. Vamos colocar assim, tá? Só uma suposição, como você pode organizar. São 2 disciplinas por dia, você tem 3 horas para estudar, então você pode colocar 1h30 cada disciplina. Você estuda 1h30 num dia, 1h30 no outro dia, e no sábado você estuda ela por 2 horas. E aí vai dar o total de 5 horas que você tem para cada disciplina durante essas 4 semanas. Você vai todo dia olhar esse ciclo de estudos e falar: hoje é dia de estudar a matéria 2 por 1h30 e também de estudar a disciplina 4 por 1h30. Então você separa o seu material, né, que tá lá no seu cronograma, você controla o seu tempo, tirando sempre um tempinho para descansar, né, fazendo uns intervalinhos aí de uns 10 minutos. Eu acredito que essa é uma das melhores formas de organizar o estudo EAD, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Quem sabe no futuro eu não faço um e-book explicando, né, para vocês detalhadamente algo que vocês possam ter ali em mãos sempre que ficarem em dúvida, né? Se isso te interessa, deixa aqui nos comentários também. Agora a gente vai responder a pergunta do meu diário Gram. Eu acabo me perdendo nas datas de entrega. Isso aí é muito comum. E aconteceu comigo umas 2 vezes, mesmo eu me esforçando muito para ser muito organizada com as minhas coisas, né, da faculdade, eu já esqueci também datas de entrega. Então vamos falar para você o que você pode fazer para evitar que isso aconteça, tá? Primeiro, tem aí um caderno para você se organizar. No caderno você pode anotar qual é a atividade, qual o conteúdo dessa atividade e qual é o prazo para entregar. Você pode fazer isso num caderninho, pode fazer isso também numa agenda, num planner, fica a seu critério. Se você usar um planner ou uma agenda, aí você vai anotar na data, tal, entregar atividade tal, aí tá anotadinho lá. Nos seus dias de estudo, tá? No seu ciclo de estudo, qual é o dia que você estuda a disciplina que você precisa entregar o trabalho? A disciplina do trabalho. Qual é o dia? Então você vai escolher, tá, com antecedência, um dia que corresponda ao dia da disciplina para poder fazer esse trabalho. E aí uns dias mais à frente, para você concluir esse trabalho e enviar, né, se for um envio pela plataforma de estudos e tal, ou deixar reservado para entregar na data que o professor pediu. Então entenderam? No dia, você anota lá, precisa entregar tal trabalho. Uns dias antes, você marca para você fazer esse trabalho, ou marca aí com um grupo, né? E um dia também, entre, né, esse início e o dia da entrega, um dia para você finalizar esse trabalho. Aí você pensa, mas mesmo assim fica com medo de esquecer. Gente, se você tem agenda, se você tem planner, você tem que estar com ela e esse caderno de organização. Você tem que estar com eles sempre. Você tem que folhear sempre, para ver se não tem algo ali que você precisa fazer, que você já anotou e você não guardou isso na memória. Até porque o objetivo não é guardar na mente, o objetivo é deixar anotado no caderno. Outra coisa que você pode fazer é colocar alarme no seu celular, tá? Te lembrando, mas não no dia da entrega, para você não fazer as coisas na correria, mas uns dias antes que você precisa fazer o trabalho para entregar. E anota também post-its, cola na parede ou arruma um painel assim para você anotar ali as suas datas. Assim você não vai esquecer, mas você precisa passar por isso antes. Essa coisa de organizar tudo. A próxima pergunta é da Monique Carla 0809. Para quem está tanto tempo sem estudar, será muito difícil realizar os trabalhos em EAD? Que medo. Aí depende, né, Monique? Pode ter coisas que você vai bater o olho assim na atividade e vai falar assim, não, isso aqui é simples, eu lembro do meu tempo de escola. Por exemplo, o professor passa 4 questões e pede para você responder baseado em um texto. Você vai ler o texto, vai ser um exercício de interpretação, é simples, né? Mas talvez ele peça algum tipo de atividade específica que você nunca fez e não sabe como fazer. Aí você vai ficar na dúvida. E vai fazer o quê? Pesquisar. Vai perguntar para um veterano, vai perguntar para o próprio professor, né, como que faz, se ele te der brecha para isso, se ele for acessível. Você vai pesquisar no Google, você vai olhar dicas no YouTube e aí vai descobrir como fazer, tá? Esse trabalho. Aí você descobriu como que faz,
Ainda assim, você vai ficar cheia de dúvidas, porque é a primeira vez que você faz esse tipo de atividade. Mas lembre-se que você não é o professor. A única coisa que você consegue ver é se o trabalho foi bem feito, se você deu o seu melhor ou não. Você não é o professor para avaliar o trabalho. Se você tá na dúvida, se você tá inseguro, se tá correto ou não, porque você nunca fez, desencana disso. Finalizou o trabalho, entrega o professor, deixa ele avaliar. Provavelmente você vai se sair bem, mas se acontecer de você não se sair bem, pergunta ao professor, peça um feedback. O que faltou? Qual foi a minha falha? Para ele te explicar aonde você pode melhorar e recuperar ou a nota desse trabalho ou a nota total no final, assim. E quando você precisar fazer uma atividade parecida, você já sabe como fazer. Agora, Cibele Santos. A Cibele tá aqui, ó, com a gente há muito tempo. A Cibele perguntou, bom dia. Oi, Cibele, agora eu não sei, né, se é bom dia ou se é boa tarde, se é boa noite. Você imprime tudo ou usa algum aplicativo para auxiliar nas marcações? Eu uso sim. Eu não imprimo porque eu acho muito material e vai ser um gasto muito grande. E depois, aonde que eu vou guardar esse monte de papel, né? Eu sempre tenho isso na minha cabeça. Onde que eu vou guardar isso depois? São livros didáticos, são artigos, outras referências que os professores passam, né, pra gente. Então eu acho muito difícil imprimir tudo. Eu uso um aplicativo, esse aqui, vou colocar aqui que é mais fácil, né, pra vocês verem, esse Adobe. No Adobe você baixa o PDF, né, abre o PDF nele, você vai ler nele, você vai fazer marcações, você vai fazer textos, ó. No Adobe você vai abrir aqui o seu texto, você vai fazer marcações, tá vendo? Aí tem a opção, ó, copiar, realçar ou editar o texto. Alguns textos você não vai conseguir fazer isso, mas a maioria dá pra fazer, tá vendo? Riscar, sublinhar. Eu posso fazer um vídeo explicando só como usar o Adobe pra estudar, tá? Se vocês quiserem. Mas eu sempre usei ele. Sempre usei e ainda uso. Próxima pergunta, Marcelene0609. Como estudar tendo pessoas no ambiente que não colaboram? Aí, minha filha, difícil, hein? Se for pessoas adultas, pede com gentileza, né, de forma educada, para a pessoa nesse período que você está estudando fazer silêncio, fazer o menos barulho possível. Se você tem um canto só seu e mesmo assim as pessoas que estão fora de lá ainda te incomodam, faz isso, pede por favor, né? Se for criança, eu acho mais difícil, porque às vezes a criança não entende a seriedade que os estudos têm. Principalmente nesse nível, né? Você tá na faculdade, o volume de matéria para você estudar é maior, o número de atividades também é maior, às vezes mais complexo. Então talvez a criança não entenda isso, mas o adulto você pode pedir, né, com gentileza. Se você tiver como se isolar num canto na sua casa, seria ótimo. Ou, se for possível na sua cidade, se for acessível para você, uma biblioteca. Sabe, quando você tem que estudar hard mesmo ali, você tem ali você quer 4, 5 horas de estudo, mas você quer ficar concentrada? Vai numa biblioteca. Uma biblioteca pública, municipal, né? É mais comum de se encontrar e lá as pessoas costumam respeitar o ambiente e fazer silêncio. Ou buscar outra solução, ir para casa de um amigo que estuda também, para estudar com você, alguma coisa desse tipo. A gente só não pode ficar sem estudar, né? Nem perder a paciência com quem mora com a gente. Vamos lá, próxima pergunta, Luan Balbino. Ele pergunta sobre organização e foco, se são as coisas principais, e ele fala também que ele se distrai muito, né, com as redes sociais. Então a gente viu que a organização é muito importante, a gente falou dessas coisas no início do vídeo, e que o foco é muito importante. Distrações, barulho, essas coisas atrapalham muito nos estudos. Mas não são as únicas duas coisas importantes. O descanso também é muito importante. Então o que você pode fazer? Se você estuda pelo celular, desliga as notificações, põe em modo avião. Se não puder pôr em modo avião porque você precisa do acesso à internet, desliga as notificações apenas. E aí, estuda aí 20 minutos e para 5 minutos para descansar, ou estuda 50 minutos e para 10 minutos para descansar. Nesse momento de descanso, você pode dar uma caminhada pela casa, tomar um café, ou pode pegar seu celular, esses 10 minutinhos, e olhar ali e matar sua curiosidade, né? Te recompensar pelos 50 minutos de foco. E aí você tá pronto para retomar os estudos depois. É muito importante a gente equilibrar o momento de estudo com o momento de descanso. Existem duas formas que o nosso cérebro aprende. O aprendizado focado e o aprendizado difuso. O focado é os 50 minutos que você tá ali, estudando, lendo, fazendo atividade. O difuso é os 10 minutos que você tira para
caminhar pela casa, olhar pela janela, tomar um café, beber uma água, entendeu? Você também está aprendendo nesse momento, né? Você consegue ali pensar naquilo que você leu, raciocinar em cima daquilo ali. Então, os dois momentos são muito importantes. Concluindo, organização, foco e descanso para os estudos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha aí com a galera da sua faculdade, do seu curso, com todos os seus colegas que estudam ou querem estudar. Inscreva-se aqui no canal se esse é seu primeiro vídeo. Foi um prazer ter vocês até aqui e a gente se vê no próximo. Tchau!